nasceu a oportunidade do reajuste, do perdão, da aceitação. Dos laços de sangue surge uma nova história, o renascer da água e do Espírito, a chance de restaurar os caminhos. Dessa forma, precisamos estar atentos à família que nos abraça. Estão ali, muito claro para nós, os maiores objetivos que nos trazem a mais uma encarnação na Terra. Estão ali, nas diferenças e afinidades que nos unem às provas vendidas, que nos farão melhores hoje do que fomos ontem. Estão ali, no coração do pai, da mãe, dos irmãos e dos filhos, as sementes da nova era de paz que se estabelece gradualmente no globo terrestre. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, pela atenção de vocês também. O tema que a Dora nos propôs é a constelação familiar, e aqui vale a pena a gente fazer um breve esclarecimento que essa constelação familiar não se refere ao método terapêutico preconizado com Bert Hellinger, onde as famílias se reúnem em grupo e aí vão discutir seus problemas, né? Essa constelação familiar, apesar da semelhança de termos, ela tem uma outra conotação, ela tem uma outra ideia, a partir do pensamento de Joana de Ângeles, nos livros que ela escreve através de Valdo Franco. Essa imagem eu escolhi porque, tanto na constelação familiar, método terapêutico, quanto nessa constelação familiar que Joana se refere, essa associação entre família e árvore, ela é muito pertinente, não é? A árvore como sendo uma estrutura com raízes bem fincadas no chão, com um tronco robusto, com uma copa acolhedora, que dá sombra, que abriga, que protege. Então, essa associação de ideias entre família e árvore, ela não é nova, ela é já bem antiga, mas ela é sempre pertinente, atual e muito fiel ao pensamento que ela traduz, né? A gente começa com o conceito de família num aspecto introdutório, em que família, ela começa pela união de duas pessoas, a família tradicional, né? Pai e mãe. Ou mais atualmente, com as relações mais, não vou dizer modernas, porque sempre aconteceram, mas mais socialmente aceitas atualmente, de pais homossexuais ou mães homossexuais que constituem igualmente família, porque família não é o aspecto de gênero. A família, como a Joana nos expõe, é atitude, é convívio, é sentimento, é vínculo. Então, essas duas pessoas, quando se unem para uma vida em comum, já partindo daí, já se tem uma noção de uma primeira ideia de família, né? O embrião de uma família, quando as pessoas se unem com um projeto de vida em comum. Isso é fundamental. Não adianta você querer ser família, um pretender uma coisa e outro pretender outra. Dificilmente funciona. Então, a família é uma instituição que ela tem regras próprias. A instituição, eu falo família, instituição não legalizada, a família, o acordo entre as pessoas. Essa lógica de família, por si só, ela já estabelece um padrão de convívio, um padrão de convivência, e ele tem regras próprias, tanto que são socialmente aceitas para todos, que funcionam para todo mundo, como regras particulares, que são construídas a partir da formação das pessoas. Sua religiosidade, o ambiente em que vive, as condições socioculturais, financeiras até também, determinam a construção desse padrão, desse regramento ao qual os elementos precisam aceitar e se adequar. Muitos conflitos familiares nascem daí, porque em um determinado momento da vida, um ou outro adolescente, ou mesmo uma pessoa já de mais idade, resolve mudar de regra, passa a fazer os seus próprios critérios, quando ela vive dentro de uma estrutura que depende desse comum acordo, desse projeto de vida em comum.
Então, esse regramento não é um regramento autoritário e impositivo. Esse regramento é para ordenar essa convivência, para torná-la proveitosa, para torná-la produtiva, útil a todos. Então, ela combina, ele deve combinar no respeito e na harmonia. Pelo menos isso, o respeito e a harmonia. Nem sempre a família consanguínea ela consegue criar aquela convivência amorosa que é a pleiteada, a projetada pelos espíritos quando nos auxiliam nas nossas formações familiares. Mas se consegue dentro desse convívio, o respeito e a harmonia já está de muito bom tamanho. É sinal de que o projeto de vida em comum funcionou. Família não é a casa, família não são as paredes, família não é a renda familiar, família não é as titulações que aquele grupo possa ter e que, porventura, possa fazer parecer aquela família algo bem sucedido. A família é a atitude que as pessoas têm umas para com as outras. Por isso que a família, entre pessoas que não são do mesmo sangue, mas que colaboram uma com as outras, que se aceitam, que se respeitam, que não se julgam, que não se ignoram, que convivem harmoniosamente, sem necessariamente pensar igual sobre tudo. E às vezes na família de sangue, onde as pessoas nasceram, cresceram juntas no mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico, essa atitude de família não existe. Nem por isso você vai desrespeitar esse vínculo, porque a família consanguínea ela é um investimento alto que a espiritualidade faz. Então, mesmo nessas condições mais difíceis, menos harmoniosas, esse acordo, essa conjuntura de vida, precisa ser pelo menos respeitada. As pessoas têm, eu estou querendo dizer que as pessoas têm que pelo menos aprender a conviver sem brigas, sem agressões, sem desrespeito. Né? Se não for possível esse vínculo mais próximo, que se esforcem, que nos esforcemos, aliás, para ter uma convivência respeitosa. A família ela depende também de uma preparação psicológica, que é coisa que pouco falta. A gente vê o filho namorando um relacionamento sério, né, como eles dizem agora. Então, quando estão num relacionamento sério, a gente pensa, pode ser que tenha casamento, agora tem que arrumar um emprego fixo, tem que ter uma renda boa, para poder não depender de ninguém, para manter sua casa. Se quiser se matar, ninguém tem nada coisa, porque cada qual paga as suas contas. Mas esse é um pensamento equivocado e que tem, penso eu, provocado situações muito estranhas e surpreendentes, que são esses conflitos que às vezes vão parar na polícia, nas emergências dos hospitais públicos, independente da condição financeira das pessoas, por falta disso que Joana de Ângeles considera fundamental, que é a preparação psicológica. O que as pessoas realmente querem quando se propõem a formar uma família, quando passam muito tempo juntas? E hoje em dia o medo é tão grande desse fracasso familiar, isso é uma coisa tão séria que as pessoas não se comprometem mais legalmente. Pensam assim, eu posso conviver com uma pessoa, vou para uma casa, vou fazer um test drive, vamos ver se dá certo. E não vou me preocupar em legalizar essa situação, primeiro porque é coisa de gente quadrada, isso não é antiquado, isso não é necessário. Mas o que as pessoas têm medo é dessa vinculação, que as ligue de alguma forma a outra pessoa, e já considerando a possibilidade de não dar certo. Coisa curiosa é que nos nossos empreendimentos profissionais a gente vai com tanta determinação, a gente vai com tanta firmeza, com tanta clareza de propósitos, e em relação aos nossos sentimentos, aos nossos convívios, aos nossos relacionamentos afetivos, a gente não tenha essa mesma decisão, essa mesma determinação. Pode passar, por favor. Quanto aos compromissos dentro da família, Joana de Ângeles nos diz nos seus livros que o compromisso da família que se estrutura em amor, ela tem essas metas primordiais, o reajustamento emocional entre os seus elementos, a sublimação de afeições, o caldeamento de experiências, né? Um tema dessa interessante. Esse caldear de experiências é você ressignificar vivências menos agradáveis do passado. Nem todo mundo que nasce na sua casa como filho, como irmão, como primo, como uma pessoa próxima, ele lhe traz uma memória boa. Às vezes você tem uma certa, não chega a ser uma animosidade, mas uma certa desconfiança em relação aos outros. Inclina-se no seu convívio, na sua afetividade com mais facilidade para uns do que para outros.
E isso muito provavelmente nasce dessas experiências menos agradáveis que ficaram no seu inconsciente. O caldear de experiência é ressignificar isso. Quando uma pessoa assim, que nos desagrada, vem muito perto de nós, ela não vem para nos torturar, jamais. O objetivo é que a gente possa refazer aquela convivência ruim do passado numa nova conjuntura. E quase sempre, muitas vezes, aliás, não é uma conjuntura favorável, é uma conjuntura de luta, onde as pessoas são obrigadas a se apoiarem, a confiar, tem de aprender a confiar umas nas outras, a contar umas com as outras, para poder superar essa experiência ruim. Os deveres dos pais estão na consciência de cada um. Né? Na consciência de cada um. Todo pai, toda mãe, ele sabe o que ele tem que fazer. Se não faz, é porque não ouve a própria consciência. É porque se deixa levar por outros conteúdos, outras experiências, que não passam por esse ordenamento interior que todo mundo tem de como deve agir, não é só em relação aos filhos, não. Todos nós sabemos o que devemos fazer nas mais diversas circunstâncias da vida. Estou falando do ponto de vista emocional. Né? Às vezes nos falta o preparo técnico, o conhecimento teórico para enfrentar essa ou aquela situação. Mas nessas questões mais decisivas, sobretudo nas que interferem diretamente na nossa evolução, no nosso amadurecimento emocional, todos somos preparados. Porque, caso contrário, seria colocar as pessoas numa jaula com o leão dentro, sem que elas tivessem como se defender. As experiências aqui na Terra são muito difíceis, são muito desafiadoras. E nós não estamos despreparados para elas. Né? O que nos falta muitas vezes é a boa vontade, né? Que é o que os espíritos falam, o próprio Cristo falava assim. Então, dentro da construção da família, o compromisso da família, o principal elemento é o amor. Porque sem amor não tem família, de jeito nenhum. Tão tal que quando você está numa equipe de trabalho bem afinada, e todos ali gostam do que fazem, todos se envolvem com aquela tarefa, diz-se que ali se construiu uma família. Às vezes as pessoas não torcem pelo mesmo time, não gostam da mesma coisa, da mesma comida, não partilham os mesmos interesses. Mas o amor ao trabalho, esse elemento que une as pessoas ali, cria um vínculo, cria uma confiança, nem que seja só para a execução daquela tarefa. Mas naquele instante ali são família, porque colaboram, porque desenvolvem as características psicológicas que levam à execução de um trabalho bem feito, onde todo mundo se sente bem, onde todo mundo está envolvido. O projeto família deveria ser assim também. Sendo que a nossa meta já não é executar uma tarefa, a meta é aprender a gostar uns dos outros, a meta é aprender a conviver, a se aceitar, a construir segurança, a ser segurança e apoio para todos. Isso é muito difícil para nós, para a maioria de nós também. Então, essa vivência de amor dentro da família se estabelece como companheirismo, diálogo, solidariedade, indulgência e a energia moral. Tem que ter maturidade para equilibrar isso aí, para fazer malabarismos, com esses valores aí. Porque ou a gente é indulgente demais, ou a gente é severo demais. Abusa da energia moral. Dialogar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano enfrenta. Dialogar. Porque pais e mães, nós pelo menos já temos uma certa idade, a gente foi criado numa estrutura onde não se discutia a forma de pai e de mãe. Hoje o mundo reimaginou, repensa esses valores. E os pais hoje já não lidam mais com seus filhos da mesma maneira que 30 anos atrás, 35 anos atrás, de jeito nenhum. E eles são os primeiros a dizer, você paga a minha escola, você sujeita a sua obrigação, você não pode me agredir, você não pode me ofender, você não pode me corrigir por conta disso. Eu conheço uma pessoa que ele fez uma malcriação, a mãe disse que ia dar uma palmada nele, ele falou, se tu fizer isso, eu te denuncio. Eu vou lá no conselho do canal e te denuncio. E quem é da área sabe que eles são ouvidos, eles têm crédito, né? Junto às autoridades. Então, eu estou querendo dizer que hoje, para você viver essas noções que ela nos propõe, nós temos esse desafio de adequar tudo isso aos padrões atuais, que não é tão fácil. E esse esforço todo aí, ó, que está elencado aí, de reajustar emoções, de sublimar sentimentos, de repensar experiências,
e de redelinear programas de difícil estruturação. E programas de difícil estruturação são exatamente esses que envolvem desafetos muito intensos no mesmo grupo familiar. Conviver com alguém que não lhe agrada, em quem você não confia, é muito difícil. É muito difícil. É um desafio grande e os próprios espíritos reconhecem isso. Na mensagem de Santo Agostinho, aquele texto enorme, mas super esclarecedor, eles dizem isso. Ele mostra o passo a passo antes da reencarnação do quanto é difícil para um espírito que foi muito magoado, foi muito maltratado, reencarnar dentro da família com alguém que lhe causou esse sofrimento. É um desafio escabroso. Por outro lado, se ele consegue superar, dá um passo enorme no seu amadurecimento espiritual. E tudo isso culmina na construção desses valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Tanto são decisivos para o sucesso desse projeto de família, como eles são também a resultante de um projeto de família bem-sucedido. Então, se eu lanço mão, se eu manejo esses valores na construção da minha família, eu os construo também nos meus filhos. Se eu os crio dentro desses princípios de ética, de espiritualidade, se eu estimulo o estudo, se eu estimulo o aprimoramento intelectual, se eu os ensino a conviver, a ser bons cidadãos, a compreender a necessidade dos outros, esses valores, se eles me guiarem, eles vão ficar neles também e eles vão reproduzi-los nas suas experiências. Como o Jacques falou ainda há pouco, o único jeito efetivo de se educar é através do exemplo. Você fala, eles não vão esquecer o que você falou, mas eles vão repetir o que você fez ou faz. Ok? Continuando com as considerações sobre família, no livro Constelações Familiares, ela diz que a família é temporária. Agora, olha isso aí como é interessante a gente comentar. Por quê? Porque a gente pensa assim, teu pai, tua mãe, meus filhos amam, criei um vínculo para ele, de amor com eles que é indiscutível. Só que quando nós desencarnamos, do lado de lá nos esperam outras experiências. E esse amor, por mais verdadeiro que seja, talvez seja até redundante, né? Porque esse amor tem que ser verdadeiro, não nos liga obrigatoriamente a eles. Eles vão ter outras experiências, outros caminhos, outros aprendizados. Então, o vínculo do amor que a gente constrói com as pessoas que a gente quer ver é nosso e ele não sempre fica. Não necessariamente mantém essas pessoas junto a nós indefinidamente. Esse vínculo de família, essa construção familiar aqui na Terra, e eu falo da família consanguínea, ela deve ter por propósito o crescimento e a iluminação interior, mais que a projeção intelectual, mais que as conquistas profissionais. A finalidade principal da família é ajudar esses espíritos que a compõem a melhorar moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Então, na família se reúnem espíritos da mais variada procedência. Tem gente de toda a condição intelectual, moral, espiritual. E às vezes tem gente com quem você nunca partilhou nenhuma experiência. Que são estranhas mesmo, e que vão deixar de ser estranhas a partir dessa convivência, a partir dessa proximidade. Essas experiências, elas podem ser tanto em caráter expiatório, são aqueles que renascem com pessoas adoecidas, com pessoas psicologicamente desequilibradas, sob condições financeiras muito difíceis, são as famílias que enfrentam reveses profissionais. Então, essas condições muito desafiadoras constituem os processos expiatórios que interessam aqueles elementos. Ninguém que está ali, nenhuma família que passa por uma dificuldade muito grande, por uma provação muito grande, ela está ali por acaso. Se não foi algo construído agora, por falta de atenção, por negligência, por falta de atenção, é algo que é reflexo de outras vivências. E os filhos, que é uma coisa também que, dentro da convivência familiar, a gente tem dificuldade de entender, eles têm identidade própria.
e não precisam ser adultos, não precisam ganhar seu próprio dinheiro, que isso está acontecendo cada vez mais cedo com essas profissões ligadas à tecnologia da comunicação, à informática. Então, tem muito adolescente ainda no ensino médio que já praticamente paga suas contas e se sustenta. Só que, independente disso, independente de idade, eles têm uma identidade própria desde muito cedo. E uma das tarefas dos pais é exatamente essa: é descobrir quem é o seu filho, quem é aquele espírito, quem é aquela personalidade, qual é a demanda que ele traz, o que ele precisa. O que é que eu tenho que observar nele para ajudá-lo a superar? Eles se confiam a nós. O Doutrina Espírita nos esclarece sobre isso. Quando nós recebemos um filho, aquele espírito ele está se confiando a nós. Ele conta que a gente vai estar com um olhar atento para ele, para ajudá-lo a superar fraquezas que sozinho ele não consegue. Quando a gente negligencia isso se agrava com o tempo e nós perdemos o controle. E aí vem sensações horríveis de culpa, de ressentimento que se geram, que se criam. Tudo isso pode ser superado, tudo isso pode ser prevenido. E precisa muito mais de amor do que de conhecimento teórico. Tem muita gente tendo a formação que não está conseguindo lidar com esses desafios. Então, cada um deles, por conta dessa própria identidade, é responsável pelo próprio destino. Chega um momento em que eles fazem escolhas, e eu repito, isso vem acontecendo atualmente cada vez mais cedo, sobre as quais a gente não pode interferir. Cada criatura que vem a esse mundo vem com o compromisso de zelar por si. Mesmo que os pais tenham se equivocado, e isso acontece na miúde, nós erramos muito com os nossos filhos, eu pelo menos reconheço. Mesmo assim, eu sei que eles têm a responsabilidade e o dever de zelar por si, de conduzir a própria vida, visando a sua felicidade. Eu não tenho como fazê-los felizes. E como eu já tenho filhos adultos, não tenho mais nenhum pequeno, nem adolescente, nem nada, isso já está quase inteiramente nas mãos deles. Mas quem tem crianças, quem tem adolescentes, Joana de Anjos fornece um cabedal de informação e conhecimento que ajuda muito. Que é exatamente saber dosar a proteção e o respeito à autonomia deles. Nós estamos vivendo numa cultura que está empoderando as pessoas cada vez mais rápido e mais cedo, só não pelas ferramentas adequadas. Atualmente é o empoderamento pelo dinheiro, quando deveria ser o empoderamento pela educação. Só a educação bem compreendida consegue promover essa finalidade que os espíritos têm para nós, dentro da família, como projeto, como empreendimento, que é a autonomia, que é a libertação das imperfeições, que é a superação dos problemas íntimos que todos nós trazemos. Então, a educação moral, e somente ela pode levar à felicidade, que é uma conquista. Não se dá a felicidade de ninguém. Não se faz felicidade de ninguém. Cada qual conquista essa felicidade. Isso que eles entendem por felicidade. Embora haja muita controvérsia quanto ao significado desse termo. Porque exatamente pelo fato de cada um entender a felicidade da sua maneira, cada um constrói os seus esforços com base nesse pensamento pessoal. Então, para uns, felicidade é projeção profissional. Para outros, felicidade é uma relação amorosa estável. Para outros, felicidade é se dedicar a uma causa religiosa. E tem gente que não está nem aí para nada disso. Infelizmente, nós vivemos um planeta, infelizmente não, é a nossa realidade. Retiro o que eu falei. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde muitos de nós nos afinamos com experiências de mais baixo nível. Exploramos, mentimos, usurpamos, enganamos. E não estamos preocupados com as consequências. Né? Essas pessoas também têm mãe, também têm pai, são nascidos de mulher, também têm família. Alguns têm uma boa estrutura familiar, mas são irresponsáveis consigo próprios. Ainda não entenderam o valor da vida, o significado que é estar aqui. A oportunidade imensa que é estar encarnado. Então, qual seria a conduta
dentro da família mais adequada, para conquistar essa família divina, essa constelação familiar divina. Divina não é perfeita, não é sublime. Divina é a família adequada a esses padrões superiores que os Espíritos nos trazem. Então, primeira coisa, os primeiros requisitos, lucidez mental e amor. Já que você também falou ainda há pouco, a família consciente, pais e mães conscientes, é o que ela chama atenção para isso. Lucidez mental. Se você não souber o que você quer dessa família, se você não compreender o que é a paternidade, a responsabilidade que isso é, o tanto de trabalho, de dedicação, de tempo que vai lhe consumir, é melhor você nem tente. Contudo, os filhos vêm, são uma realidade, são uma responsabilidade, e muita gente vai empurrando com a barriga, né? Então, essa lucidez mental para com a família, para o cuidado com os filhos, e, sobretudo, o amor, que é a maior ferramenta, é o maior instrumento que se tem para harmonizar-se e para conquistar o respeito a si e ao próximo, estabelecendo os pilares da família. Só que amor também não cai do céu. Amor é uma habilidade, é uma competência, é uma inteligência que nós vamos conquistando com muito sacrifício. Sendo a família, a conjuntura, a situação que mais nos favorece nesse sentido. E a gente deixa passar essa oportunidade, a gente desperdiça, se distancia das pessoas, é grosseiro, é indiferente, desrespeita, ignora. Nós fazemos isso. E estamos faltando com a gratidão para com aqueles que nos favoreceram essa oportunidade dessa convivência. Então, muitas vezes, dentro desse projeto de família, nós enfrentamos decepções com os nossos filhos. Decepções por quê? Porque nós queremos uma coisa e eles querem outra. Ignoramos que eles têm direito a aspirações, a projetos, a ideais pessoais. E não necessariamente isso nos deve ofender, porque eles fazem escolhas. Às vezes você quer um filho formado, você quer um filho pós-graduado. Só que o que ele gosta é de lidar com gente. Ele gosta de negociar. Ou então ele quer ser um esportista. Ele quer ganhar a vida à maneira dele num padrão que para nós é inferior ao que ele poderia. E aí nós dizemos, você se contenta com... Quantas vezes nós humilhamos nossos filhos por frase desse tipo? Você se contenta com pouco, você não se dá valor, você está se rebaixando, você é medíocre. Tem pai e mãe que diz isso aos filhos. Simplesmente porque eles não querem seguir o caminho que eles acham que é o melhor. Então, a expectativa dos pais, a felicidade pessoal e o fracasso na educação são coisas que precisam ser repensadas por nós. Porque o que interessa é que cada um busque a sua autorrealização, a sua maneira, e se responsabilize pela própria vida. Desse ponto de vista, os pais não devem pressionar os filhos, eles têm que estar ao lado deles, numa atitude receptiva, trazendo entusiasmo, estimulando e renovando, sobretudo, aqueles que, entre aspas, caíram em tentação. Aos que cederam às suas fraquezas, aos que se deixaram levar por más influências. Não excluir essas pessoas, dar-lhes o apoio que elas precisam, estar ao lado delas. Também não é uma questão de idade, porque tem pessoas já bem amadurecidas, que se deixam levar por maus condutas, por vícios. E aí, às vezes, os pais não querem mais a presença dessas pessoas, ou os outros familiares não querem, mas isso não deve acontecer. A atitude da família ela deve seguir o padrão do Evangelho, que é a caridade e a humildade. Então, jamais cultivar sofrimento e nem a sensação de fracasso. Se um filho ou se uma filha segue um rumo que você considera inadequado, não achar que isso é por culpa sua. Porque o que Joana diante nos diz, pelo menos, é isso. Mesmo que nós tenhamos errado, eles têm empoderamento, eles têm inteligência, salvo condições especiais, têm inteligência, têm sentimentos, têm vivências que lhes permitem adotar um padrão de conduta e de vida mais digno e mais correto. Se fracassam realmente, se seguem por uma via sabidamente inadequada, é mais por escolha própria do que por indução de pai e mãe. Na maioria das vezes, não em todas, claro. Não vamos também generalizar. Então, de suma importância na vivência da família
respeitar as escolhas dos filhos, respeitar suas experiências pessoais e entender que são elas que levam ao amadurecimento e à sabedoria. Não se vive por ninguém, não se amadurece ninguém, cada um constrói o seu próprio amadurecimento a partir das suas escolhas, das suas tendências, das suas qualidades e das suas imperfeições também. Porque os desafios da família são muitos, as limitações pessoais são deles, porque cada um de nós, por mais esforçado que seja, tem um teto, vamos dizer assim, de conquista. Tem coisas que simplesmente eu não vou conseguir realizar aqui nessa vida. Nem profissionalmente eu não estou falando, como pessoa, como espírito. Tem imperfeição que eu só vou conseguir superar na próxima, ou na outra, ou na seguinte. Porque o nível de amadurecimento para nós ele é infinito. Mas para cada etapa reencarnatória, por mais que eu me esforce, tem um limite para mim. Isso a gente às vezes não enxerga nem para si e nem para os filhos também. É preciso aceitar isso. Nem tudo eles vão conseguir realizar. Nenhum de nós consegue realizar exatamente tudo o que planeja. Mas se aproxima. E o mérito está em não desistir, em pelejar essa conquista. Nem sempre amor, mas a educação saudável leva a uma mudança de comportamento. Tem espírito que está tão atrelado às experiências infelizes, que está tão afinizado com influências nocivas, que por melhor seja o ambiente que ele está, por melhores os exemplos que ele recebe, ainda assim não consegue superar essas fraquezas. Então, Joana chama a atenção para essa realidade individual, que a família seja estruturada dentro desses valores de amor, de respeito, de solidariedade, de compreensão, de diálogo, mas há situações em que isso não funciona, e não é culpa do pai e da mãe. São as escolhas a que eu me referi ainda há pouco. São as imperfeições e fraquezas que às vezes os filhos da gente não conseguem vencer. Que a gente tem que aceitar, aprender a lidar com isso. Contudo, nada se perde. Esse investimento de amor que a gente pensa que não deu certo, que foi infrutífero, isso é só um pensamento. Porque fica na memória dele, no inconsciente dele. E no momento certo, nas condições adequadas, tudo de bom que a gente ensinou e que hoje ele não consegue aproveitar, vai ter proveito futuramente, como um adubo. Vai ficar enterrado lá dentro da alma dele. Na hora certa, isso vai frutificar. Isso é uma certeza que eles nos dão. E não é só a Joana, não. O Evangelho também tem, o dos Espíritos também tem. Na Gênesis também tem ideias a esse respeito. E outros colaboradores de Kardec, colaboradores da doutrina espírita, Leon Denis também fala isso nos livros dele, que esse investimento de amor jamais se perde. Ninguém tem que se envergonhar de ser paciente. Ninguém tem que achar que está sendo bobo porque consegue ser tolerante. Isso é uma vitória. Pouca gente consegue ser tolerante, ser indulgente. Aquelas prerrogativas que a gente colocou nos slides anteriores, do diálogo, do companheirismo, do amor, aquilo é resultante de muito esforço, de muita disciplina pessoal. Quem consegue aquilo ali, talvez aos olhos dos demais pareça bobo, fraco, sem iniciativa, mas isso é coisa de gente madura, de gente que não viveu ainda. Porque precisa muito valor pessoal para conseguir manejar isso, e esses valores é que transformam a pessoa. Infelizmente a gente não aproveita todos os recursos que a gente tem. Mas nas circunstâncias adequadas, no momento adequado, tudo isso se articula dentro daquela criatura a quem nós dedicamos o nosso amor e o nosso tempo. E aí ela acorda, ela desperta, e por si mesma vai buscar o seu aprimoramento, vai buscar o seu amadurecimento. Então, o projeto Família envolve, entre outras coisas, uma coisa dificílima, que é a paciência. Saber esperar o tempo de cada um. Não somos nós que definimos. Cada um é que define para si. Por outro lado, independente de todos esses desafios, essas dificuldades, há que se considerar essa dicotomia entre projeção social e equilíbrio espiritual, porque às vezes os nossos filhos não alcançam a condição financeira que a gente gostaria, mas conquistam algo que é muito mais valioso, que é a boa conduta.
Então, tem pessoas que se projetam socialmente e são desajustados. E outros vivem num padrão financeiro menor, mas são honrados, são respeitosos, são amorosos, são responsáveis, são conscientes, zelosos de si e dos demais e até dos estranhos. Então, se você consegue ter um filho assim, você pode ter certeza que você foi vitorioso, que você acertou. Do lado de lá, a pessoa está dando palma para você. Porque título acadêmico fica aqui, salário fica aqui. O que é que volta para a vida espiritual? Volta o ser, volta a pessoa, volta o caráter. É isso que interessa. Vigilância sempre, em qualquer momento da vida. Quem tem filho adulto tem que continuar de olho. Mas não é de olho controlando, é de olho estar por perto, estar acessível. Se um filho adulto precisa de colo, você para o que está fazendo e vai ouvir o que ele tem para dizer. Ah, mas é adulto barbado, não quero saber. Pois, para o ponto de vista espiritual, você está faltando com a sua obrigação, com a sua responsabilidade de pai. Quando é que um pai ou uma mãe deixa de ser pai e mãe? Só quando eles deixam de se sentir pais e mães. E essa é uma experiência tão transformadora que uma vez mãe, sempre mãe. O problema é ser, né? Tem muitas que parem, mas ainda não são mães, ainda não construíram esse senso dentro de si. Mas quando ele se estabelece, não se acaba mais nunca. Isso lhe habilita até a cuidar de quem você não pariu, de quem você não saiu da sua barriga, de quem você não gestou. Então, uma vigilância que é cuidado, que é estar disponível, que é estar por perto, sem inibir, sem castrar. Por fim, as situações não resolvidas acontecem direto. Muitos dos núcleos familiares não alcançam a sua finalidade, né? Que é exatamente o vínculo, o respeito, a harmonização. Mas, nesses casos, não adianta você brigar, não adianta você bater de frente, como se diz. Jamais usar de violência verbal, física nem fala. Ter confiança no futuro. Não deu certo agora, tudo bem. Mas outras oportunidades virão. E todos nós, indistintamente, estamos sob a proteção de Deus. Todos nós aqui da Terra estamos sob o olhar vigilante do Cristo. E Ele tem muitos colaboradores aqui e do lado de lá, que nos apoiam, que nos orientam, que nos observam. Às vezes isso uma vida inteira, uma encarnação inteira de dificuldades, não por negligência deles, porque infelizmente fizemos a nossa vida assim. E aí precisa ter a paciência, precisa ter a confiança, precisa ter a fé. Todas essas forças que o Evangelho nos estimula, nos esclarece, para que a gente possa superar tudo isso. E aí a gente chega às ideias principais, né? Por exemplo, da constelação familiar divina. E aí eu coloquei perene porque a constelação familiar perene, ela é aquela que alcança o propósito divino da família. A constelação familiar divina é aquela que é bem-sucedida, que consegue construir espíritos amorosos, espiritualizados. É aquela que consegue, pelo menos, ensinar as pessoas a conviver, a se respeitar, a não se julgar, a não se agredir. Isso é uma vitória grande para nós. E ela tem por característica dessa família exitosa, essa família feliz do seu propósito, a união, a amizade e o vínculo. Não é a família sem problemas, que isso não existe. É a família que consegue viver, que consegue funcionar dentro desses pilares aí. União, amizade e vínculo. Onde não tem amizade, não tem nem conversa de família. Ali são pessoas que ainda vão construir uma relação pelo menos civilizada, pelo menos amistosa. Mas se eu consigo unir no meu grupo familiar de 3 pessoas, pai, mãe e filho, filho adotivo, não precisa ter sido gerado. Isso aí, eu tenho uma família bem-sucedida. Eu tenho uma constelação familiar divina. Eu tenho uma constelação familiar perene. Porque o arranjo consanguíneo vai mudar, com toda certeza. Vamos desencarnar, vamos morrer. Deixaremos de ser pai e mãe biológicos. Mas permanece a família, e é isso o principal. Casais se separam hoje em dia
O ideal é que esse casamento, se o matrimônio se desfez, aquele acordo se desfez, prevaleça a família, continue a família. É tão interessante isso quando Cristo diz que somos todos irmãos. Eu penso que ele se referia a isso. Porque ele sabia que o pai e a mãe de hoje, futuramente, podem não ser pai e mãe, podem vir como irmãos, podem vir como vizinhos, podem vir como conhecidos. Mas o que é que deve prevalecer? É a noção de família que nos irmana a todos. Isso é o primordial. Somos todos irmãos. Emmanuel vivia, né? Que agora ele não escreve mais. Mas ele vivia falando que a família consanguínea é um treino para a família universal. E isso é um conceito muito profundo, porque ele não se restringe só à Terra. Todos os seres criados por Deus, todas as formas de vida, devem funcionar dentro desse padrão de família, que é a união, a amizade. Isso faz que as pessoas cuidem umas das outras. Isso faz que os recursos à disposição sejam otimizados e usados, garantindo a felicidade, garantindo pelo menos a segurança e a estabilidade de todos. E não precisa ser gente, ser ser humano. Planta, bicho, solo, ar. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo com essa falta de zelo com a natureza. Não à toa Francisco de Assis dizia irmão sol, irmão lua, tratava os bichos com carinho, com afeto, com zelo, um respeito profundo pela criação, pelo que é de Deus. Aí, para finalizar, eu trouxe essa citação, que é de Joana de Anjos, né? Mas aí, para citar, tem que botar o nome do médium, claro. E ele diz assim, ela escreve assim: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, toda a família de agora, ela é um projeto para o futuro. É um projeto de harmonização. É um projeto onde vai ter momento muito bom e momento muito ruim. Mas sendo família, tudo isso só vai fortalecer, só vai agregar, só vai firmar nessas pessoas essas noções primeiras de amor, de companheirismo, de diálogo, de união, de vínculo, de amizade, de afeto. Tudo isso que nos faz humanos, tudo isso que nos faz gente, tudo isso que nos define como criaturas espirituais vivendo uma experiência carnal, com a finalidade da paz, a paz íntima e a paz com todos. Quem quiser se aprofundar, eu coloquei essa relação aí de livros, onde vocês vão encontrar muita coisa sobre família. Para o Evangelho no Lar, quem faz Evangelho no Lar, são muito bons esses títulos aí. Então, muito obrigada pela paciência e pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a paciência de vocês, de estarem aqui conosco, e mais esse momento que nós estivemos conversando sobre família. Que nunca é demais falar sobre família, sobre as questões que nós tivemos aqui, abordadas por cada um dos nossos amigos. Que fiquem as reflexões. E eu quero finalizar com a prece. A Valentina vai fazer a prece para nós, vai ver essa prece, e em seguida, como nos tempos do Cristo, nós vamos comemorar. Vamos fazer o nosso momento de confraternização. Já está preparado uma Bíblia, a equipe de trabalho da casa, e eu quero agradecer a essa equipe de trabalhadores desta casa. Nossa casa está linda, 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 materialmente falando, embora a gente saiba que espiritualmente ela já é, graças aos esforços de cada um que lutam para que essa casa se mantenha nesse padrão vibratório de amor, de vibração espiritual, para que a gente possa continuar nosso trabalho. Então, por favor, Valentina, faça a prece final. Oração pela família. Senhor, faz o nosso lar um ninho
no seu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoa. Que não haja egoísmo, porque tu nos animas. Que não haja rancor, porque tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque tu está conosco. Que não haja caminho, ou que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Faz, Senhor, da nossa vida que quisestes unir, uma página cheia de ti. Faz, Senhor, dos nossos filhos o que tu anseias. Ajudando-nos e a educá-los e orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforçamos no consolo mútuo. Que fazemos do amor um motivo para amar-te mais. Que possamos dar o melhor de nós, mesmo para sermos felizes no lar. Que ao amanhecer, o grande dia de ir ao teu encontro, nos concedas e estamos unidos para sempre a ti. Amém.